Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Meu nome é Larissa, eu sou professora de redação aqui do Escrita Militar. E no vídeo de hoje eu trouxe uma introdução que é extremamente tranquila. Eu tenho alunos que chegaram a dizer que preferem esse tipo de introdução por ser uma introdução que não te exige muito conhecimento da temática que está sendo abordada, que seria, no caso, a introdução por flashes. Vamos então partir do conceito inicial do que seria uma introdução, né? Qual é a função da introdução no texto? O texto dissertativo, ele é dividido em 3 partes. A gente tem a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. A introdução tem como função conduzir o leitor, levar o leitor para dentro do texto. Se eu não me engano, introdução vem do latim introducere, que significa conduzir, levar para dentro. Então, nesse caso, a introdução do seu texto dissertativo, ele vai servir para você contextualizar, para você dar informações iniciais para o leitor a respeito do que vai ser abordado dentro daquele texto. Como eu disse, né, a função seria levar o leitor para dentro da temática abordada, contextualizar o tema, direcionar a abordagem. Como que funciona a estrutura da introdução? Primeiro, você tem a contextualização. O que seria a contextualização? Contextualizar é você relacionar aquilo que está sendo abordado com alguma outra temática, alguma outra situação. A contextualização é o momento que você vai nortear, que você vai situar aquele tema dentro de algum aspecto. E aí você pode escolher o aspecto histórico, e aí você vai contextualizar essa temática de acordo com um ponto de vista. Feita a contextualização, você tem que problematizar. O que seria problematizar? É você dizer o porquê que essa temática é relevante de ser debatida. E por fim, a gente tem a tese que mostra o posicionamento que vai ser defendido ao longo do texto, mas nem a problematização, nem a tese são assuntos para a gente abordar hoje. Introdução por flashes. Vamos lá, o que seria a introdução por flashes? Esse tipo de introdução é um recurso que é conhecido como introdução por flashes ou fotografia. O objetivo é criar uma imagem sobre a temática abordada. Por que em flashes? Porque é uma introdução de impacto. Você coloca palavras-chave que vão remeter ao leitor à temática abordada. Eu trouxe exemplos que eu vou mostrar no próximo slide, mas eu queria que vocês entendessem que ela é em flashes porque ela é rápida, como o flash, por exemplo, de uma câmera. Então ela é como flash, você joga uma informação, joga outra informação, joga outra informação. E como que você vai elaborar esse tipo de introdução? Na primeira frase, você vai dizer 3 palavras-chave que vão representar esse tema. Por que ela é uma introdução que não te exige muito conhecimento sobre o que está sendo abordado? Porque se você souber pelo menos o que é a temática, você não precisa ter conhecimento aprofundado sobre aquilo, mas se você souber pelo menos o que é a temática, você consegue tirar dali 3 palavras ou 3 conceitos, 3 substantivos que vão fazer você lembrar daquela temática. Por exemplo, na prova da Marinha do ano passado, prova do QTPA, um aluno meu usou a introdução por flashes na prova. Ainda não saiu o resultado. Mas ele disse para mim que ficou bastante satisfeito com a redação dele. E a temática era sobre tecnologia. Então, como que ele elaborou a introdução dele por flash? Ele falou, né, ele trouxe basicamente a evolução dos barcos ao longo da história. Primeiro ele falou de barco de caravela, e aí ele foi falando, né, acho que barco de madeira, eu não lembro bem. E aí ele deu 3 exemplos de barco, né, que os barcos, como eles se situavam ao longo da história. E aí, só com esse exemplo, ele conseguiu demonstrar que existiu uma evolução tecnológica e que essa evolução continua existindo. Então, esse tipo de introdução deu para ele uma base para entrar no texto dele, para entrar no que ele gostaria de falar. Essa introdução é fácil por não exigir muito conhecimento para produzi-la, que foi o que eu disse agora. Você não precisa saber muita coisa sobre o tema. Se você conseguir entender qual é a temática e conseguir tirar palavras que te remetem àquele assunto, você consegue montar essa introdução. Vamos ver como ela funciona. Ó, eu trouxe 2 exemplos. O primeiro é a presença da mulher nas Forças Armadas. E aí, quais são as palavras escolhidas para formar essa introdução por flash? Desigualdade, estereótipo e machismo. São palavras que, quando a gente pensa na presença da mulher dentro das Forças Armadas, a gente consegue imaginar que existe uma desigualdade de gênero, ok? Existe o estereótipo, né, de que as Forças Armadas não foram feitas para as mulheres. E esse pensamento, ele tá atrelado ao machismo, né? Essa ideia de um gênero superior ao outro, que as mulheres elas não têm
o que as pessoas chamam de estômago forte para as Forças Armadas e tudo mais. Então, assim, essas 3 palavras, elas estão presentes no debate sobre a presença da mulher em certos espaços, não só nas Forças Armadas, mas como em espaços de forma geral. Porque, geralmente, quando existem locais, né, espaços que a presença da mulher é minoritária, a gente consegue ver uma desigualdade de gênero. Provavelmente essa desigualdade pode ser marcada por algum estereótipo, e esse estereótipo ele tá atrelado ao machismo. O que vocês conseguem perceber? Eu não trouxe 3 palavras-chave isoladas, 3 palavras-chave totalmente aleatórias. Essas palavras-chave, elas se conectam entre si, ok? Elas são palavras que, a partir disso aqui, eu vou conseguir trazer um sentido para o meu texto. Eu não poderia, por exemplo, trazer palavras que são aleatórias ou palavras que não têm a ver com a temática, porque aí eu estou fugindo do meu tema. Eu não poderia, por exemplo, falar violência contra a mulher, estereótipo e machismo. Porque, assim, o que isso tem a ver com as Forças Armadas, sabe? O estereótipo e o machismo, sim, mas a parte da violência contra a mulher, eu fico um pouquinho perdida sobre. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para selecionar as palavras que a gente escolhe e como essas palavras se relacionam com o que eu quero falar no meu texto. E aí, vamos pro exemplo, né? Desigualdade, estereótipo, machismo. Essas são palavras que marcam historicamente a presença da mulher nas Forças Armadas. Ou seja, aqui eu já tenho uma introdução. E aí eu posso vir com a minha problematização em cima do porquê que essa presença é marcada historicamente por esses 3 elementos. E aí eu vou explicar como esses 3 elementos se articulam com a presença da mulher nas Forças Armadas. E depois eu apresento a minha tese. Então, assim, você ter uma boa estrutura de contextualização é muito importante para que você consiga desenvolver bem o seu texto. Vamos então para o segundo exemplo. Tiro, assalto, medo. Essas são palavras que conceituam o cenário da violência nas grandes cidades. Eu coloquei aqui de onde eu tirei esse exemplo, eu tirei do site Descomplica, é sempre muito importante a gente dar o crédito, né? Isso aí fica para a redação de vocês. Se vocês usarem uma frase que não é de vocês, deem o crédito, porque se vocês não derem, isso é plágio, isso pode ser considerado plágio. E além de poder te desclassificar numa redação, ainda é crime. Então, deem o crédito. E aí, vamos lá. Qual é o tema dessa redação? O tema é a violência urbana. Então, quando eu falo tiro, assalto, medo, eu tô montando um cenário que caracteriza, né, que cria pra gente a imagem dessa violência. E aí eu venho e contextualizo, né? Tiro, assalto, medo. Essas são palavras que conceituam o cenário da violência nas grandes cidades. Então, assim, a partir dessa introdução, eu posso abordar por que esse cenário ele está presente nas grandes cidades, né? Por que ele está atrelado a essa violência? E aí me dá brecha para falar sobre diversos tópicos dentro desse assunto. E assim, eu não preciso saber muita coisa a respeito da violência urbana para entender que tiro, assalto e medo são palavras que estão constantemente presentes na realidade das pessoas que moram nas grandes cidades, né? Que moram nos meios mais urbanizados. Então, assim, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que é onde eu moro, né? Então, assim, essa introdução, como eu disse, é uma introdução tranquila porque te permite desenvolver o início do seu texto sem que você tenha muito conhecimento sobre o assunto. E eu acredito que, para muita gente, né, pelo menos para mim e para as pessoas que eu costumo conversar, a parte da introdução, ela é uma das partes mais difíceis. Porque é quando você vai começar a colocar suas ideias no papel, quando você começa a abrir o seu pensamento para o mundo, para o leitor, para a pessoa que vai ter acesso ao seu texto. Então, eu tenho 2 coisas para falar sobre isso. Primeiro, é uma das partes mais difíceis, assim, pelo menos na minha opinião, né? Para mim, é uma das partes mais difíceis, que é você iniciar o pensamento. Mas, assim, o que eu tenho mesmo para dizer para vocês é... Não sei se vocês já ouviram a expressão de que a primeira impressão é a que fica. Então, se preocupem bastante com o seu texto de modo geral, mas a sua introdução ela tem que estar muito bem escrita, porque é a sua introdução que vai nortear o caminho desse texto. É a sua introdução que vai nortear qual vai ser o desenvolvimento, qual vai ser a temática abordada dentro do seu desenvolvimento. Então, assim, tenham preocupação em escrever o seu texto da forma mais estruturada, da forma mais certinha possível. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Tentei trazer uma aula mais curtinha, com um exemplo de introdução.
para tentar ajudar vocês da melhor forma possível. Eu não pedi no início do vídeo, então eu vou pedir agora. Inscrevam-se se vocês não são inscritos no canal. Curtam, comentem, compartilhem. Se vocês tiverem alguma sugestão, alguma crítica, deixem nos comentários que com certeza eu vou ler. É isso, espero que eu tenha ajudado e até a próxima!